Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui, agora em novas temperaturas. Temperatura que já está saindo do inverno, chegando perto da primavera, A gente já vai sentindo não só os corações aquecidos, os corpos físicos também. Nós vamos então fazer a leitura inicial, para que na sequência a gente faça a prece e possa dar início ao estudo. A mensagem recebida na casa nos traz o seguinte: meus irmãos, que a paz do Cristo seja convosco. Quando em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro deixou gravado para a eternidade que o amor, somente o amor, cobre a multidão dos pecados, deixava a síntese de todos os ensinamentos na sua prática, na sua vivência. Quanta experiência se torna necessária para compreendermos a simplicidade desta frase. Quantos e quantos de nós nos embrenhamos pelo mar do orgulho, ancoramos por tanto tempo num porto seguro, num porto do egoísmo, deslumbrados pela vaidade, por interesses que só trazem aflições, que só nos prendem na loucura, no desvario. O amor nos liberta de nós mesmos. Esse sentimento que vai nos ensinando pouco a pouco a nos desapegarmos do que não tem valor, que nos ensina que a reparação está nesse sentimento íntimo de autovalorização como ser mortal, como ser divino. Meus amados, quando a consciência desperta, nos traz esse ensinamento de que não basta um arrependimento, uma expiação. O importante é a coragem de repararmos cada desamor, cada erro, porque assim procedemos ao chamado divino do Pai, que chama toda criatura ao despertar de si mesmo para amar plenamente. Todos nós que já caminhamos pelos caminhos tortuosos do ego, despertamos na luz do amor que nos convida à reparação, no esforço íntimo do trabalho, do progresso, mas, sobretudo, na felicidade de olharmos os erros ou como queiram, os pecados, e não mais sofrer, e sim agradecer. Porque nos ensinaram a buscar nas experiências em que um dia nos capacitamos, entender finalmente que o amor, somente o amor, cobre a multidão dos pecados. Amado Mestre Jesus, que neste momento estamos todos nós nos sentimos cobertos por um manto, pelo manto divino, sagrado, pelo amor. O teu amor puro, o teu amor nobre, o teu amor incondicional, que representa o amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. Que possamos agora, todos juntos, levarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e juntos nos mantemos na fonte dos conhecimentos, que é o Espírito nos traz, que tudo venha fortalecer, a consolar, a iluminar e a esclarecer os nossos corações, as nossas mentes, e também a nos fortalecer como espíritos, como seres imortais. Que neste momento possamos então estar juntos, seja presencialmente, seja à distância, que possamos então deixar brilhar as nossas luzes, as luzes da compreensão, renovando e fortalecendo a nossa esperança, o nosso desejo de progredir, e assim nos sentirmos cada vez mais próximos de Deus, nosso Pai. Que assim seja. E, para darmos aí continuidade, no estudo, nós vamos convidar o nosso irmão Francisco. Muitos devem estar com saudades do Francisco. Francisco estará aqui conosco. Ele vai retomar essa nossa história dele, que a gente falou na semana passada. Ele vai tomar ali, e aí vai dar sequência a uma primeira parte do pai dele, brevemente, que a Fabiana começou já sobre essa questão. E aí depois ele vai dar sequência no comentário ali com a ajuda da nossa irmã Denise, que vai ler no momento também das respostas, tá bom? Então, temos o curso Francisco. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Alegria estar aqui mais uma vez, felicidade.
darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos, que é muito importante para as nossas reflexões. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, nós estamos no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. E o tema está no item 5, Preocupação com a Morte. A questão é a 941. Nós vamos dar só uma lida para pegarmos o ritmo, porque no último domingo a nossa irmã Fabiana já iniciou esse estudo. Então, na 941, vamos ler aqui o questionamento de Kardec, bem como a resposta que os Espíritos deram, e depois Kardec faz um comentário a essa questão. E ele diz o seguinte: a preocupação com a morte, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm um futuro pela frente? Então ele está perguntando, está dizendo para nós que todos nós temos essa preocupação com a morte. Por que nós ficamos perplexos, diante da morte? Por que essa preocupação? Qual o problema que existe? Porque nós sabemos que um dia todos nós iremos morrer. Mas, quando nós pensamos nessa possibilidade, nós muitas vezes nos angustiamos, nós ficamos preocupados em demasia, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se nós acreditamos que o Espírito continua a sua trajetória, se nós não acreditamos que ele vai continuar e que tudo permanece, tudo se acaba com essa morte. Como é que fica essa situação? Então, ele faz essa pergunta, faz essa questão da perplexidade, quando a gente vê que se aproxima da morte, quando a gente, por exemplo, pega uma doença, contrai uma doença grave, que a gente fica perguntando agora, e se eu morrer agora? O que vai acontecer comigo? As coisas que eu conquistei na vida, aquilo que eu vou deixar, meus familiares, meus parentes, a minha casa. Muitas vezes a gente tem essa preocupação com os bens materiais também. E os Espíritos vêm e nos falam o seguinte: a resposta deles é muito interessante. É raro que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinaram que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. Dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós somos orientados de que existe um céu e um inferno. Existe um local bom para onde nós iremos, se nós praticarmos o bem, e se nós fugirmos dessa prática do bem, cometermos erros e pecados, como diz a Bíblia, nós vamos para o inferno e ali vamos ficar eternamente. Naturalmente que nessa fase infantil, quando nós ainda não temos essa capacidade de raciocinar, nós não entendemos o que está sendo dito.
diretamente. Porém, quando nós crescemos, né, e nós amadurecemos as nossas ideias, nós passamos a entender que não existe esse inferno, nem esse céu de beatitudes. Né? E quando nós entendemos isso, muitas vezes nós caímos em descrença. Né? Nós passamos a desacreditar de Deus. Não existe Deus. E, como ele fala aqui, nós nos tornamos materialistas ou ateus. Passamos a não acreditar na divindade, não acreditar na sobrevivência, no Espírito, né, que nós vamos continuar essa vida numa outra direção. Muitas vezes, meus irmãos, quando alguém, né, diz para nós determinadas coisas que a gente, quando não tem essa capacidade de raciocínio, a gente acredita e até fica temeroso, depois que a gente cresce, vê que aquilo não era verdade, que a pessoa estava nos assustando, nós passamos a não acreditar mais em nada. Muitas vezes a gente se decepciona com aquilo que foi dito, ou com aquela pessoa, na verdade, a gente se decepciona com a pessoa que nos falou aquilo que não era verdade, que às vezes queremos colocar um medo. Não faz isso, senão você vai para o inferno. E que vai queimar no fogo eterno. Agora, quem não tem medo do inferno e ficar eternamente sofrendo, né, naquela situação? Nós, né? E isso aí que nos assustou, que nos causou medo, quando a gente reconhece que não tem céu e inferno, né, que não tem esse lugar de sofrimento, de dor, e que também não tem esse paraíso onde nós vamos ficar lá, né, só nas benesses, aí a gente se decepcionou com a ideia. Então ele continua. E dessa maneira, que são levados a crer na existência, que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno, que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena uma vida melhor e a caridade, cuja prática lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então, quando, na condição de nós espíritas, que acreditamos nessa vida futura, né, que acreditamos que essa vida nós vamos continuar da mesma maneira que nós nos encontramos aqui, porque a gente sabe que não há milagres, né? Como nós somos aqui, nós vamos passar para o mundo espiritual, com as mesmas imperfeições, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios, mas também com as virtudes que nós conseguimos continuar. Que essa prática da caridade, né, do amor ao próximo, nos leva a uma serenidade, a uma tranquilidade de espírito, porque nós sabemos que nós estamos cumprindo, né, mesmo que não seja na sua totalidade, nós estamos cumprindo em parte aquilo que as leis espirituais nos aconselham. As leis de Deus, os ensinamentos dos bons espíritos nos aconselham para que a gente chegue melhor no plano espiritual. Então, essa tranquilidade vem da nossa consciência, né, de ter cumprido aquilo que nos foi mostrado, né, como ele fala aqui, o justo, aquele que cumpriu a lei de Deus, ele chega nesse mundo espiritual mais tranquilo. E tem uma pergunta do livro do Céu e Inferno: por que o espírita não tem medo da morte? Então, o espírita, ele sabe que se ele cumprir exatamente aquilo que a lei de Deus manda, ele vai passar para o outro lado, né, com essa consciência de que realmente ele fez o melhor que ele podia. Ele
deu o seu melhor no relacionamento com as pessoas, na convivência na casa espírita, no ambiente familiar, aonde ele estiver, quando ele tem essa consciência de que ele precisa praticar a caridade, praticar o bem, amar o seu próximo, ele faz isso de maneira natural. Então ele vai, acreditando, que ele vai estar melhor nessa outra dimensão. Porque a vida aqui na Terra passa muito rápido. 100 anos que a gente vive, 80 anos, 90, passa no piscar de olhos. Quando a gente vê, nós já estamos numa idade avançada, mais para lá do para cá, e aí a gente começa a pensar, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu estou realmente? Como é que eu vou chegar nesse outro mundo? Então, são questionamentos que nós que temos esse conhecimento espiritual, fazemos, nos interrogamos constantemente a respeito do que realmente nós estamos levando aqui, desse aprendizado que a doutrina tem nos trazido, porque não é só nós estudarmos, ouvirmos palestras, porque nós temos ouvido dezenas de palestras, centenas sobre o perdão, sobre a caridade, sobre o amor, mas nós estamos praticando. É isso que nós temos que entender. Nós estamos perdoando, nós estamos conseguindo perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão. Se nós não estamos praticando, quando chegar no mundo espiritual, que for perguntado a nós o que fizeste com os ensinamentos que você tinha conhecimento, aí a nossa consciência vai dizer aquilo que realmente a gente fez. Se nós não cumprimos devidamente com o conhecimento que nós tínhamos, é claro que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai nos dar a oportunidade. Mas nós vamos voltar esse mundo de provas e expiações uma outra vez, para refazer esse caminho, para trilhar aquilo que nós não fizemos quando aqui estivemos. Então é bom nós repensarmos nessas questões. E agora a nossa irmã vai ler para nós o comentário de Kardec, porque Kardec faz um comentário a essa questão. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma, sem lhe deixarem marcas dolorosas. Então, meus irmãos, isso é muito interessante. Kardec aqui faz uma comparação. O homem carnal, como ele diz, e o homem moral. O que é o homem carnal? E o que é o homem moral? Aquele que diz que o homem carnal está mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual. As preocupações, de maneira geral, elas se voltam mais para a vida material, para o dia a dia, naquilo que a gente está adquirindo materialmente, para essa preocupação com os prazeres da vida, com essa felicidade relativa, com essa vivência
Então, nós estamos muito mais preocupados com as condições materiais do que com a vida espiritual. E ele fala que esse homem moral, esse que já elevou o seu pensamento, que ele sabe na sua necessidade das coisas materiais, porque é importante. Nós estamos aqui na vida, é claro que nós necessitamos das coisas materiais, mas nós sabemos que nós somos esse espírito imortal e que nós precisamos sair daqui melhor do que chegamos. Nós precisamos conquistar as virtudes, né? Essa virtude da paciência, da caridade, essa virtude do amor. Nós precisamos conquistar todas essas virtudes, né? Então, esse homem moral, por quê? Quando você luta para se transformar, para se melhorar espiritualmente, você fica mais tranquilo. É isso que ele está dizendo aqui, nós já tínhamos falado antes. Porque o homem que está preocupado só com as coisas materiais, está preocupado com aquele momento, ele está ansioso, ele quer conquistar, só que toda essa conquista dele vai ficar aqui. Então, tudo que ele conquistar materialmente falando, ele não vai conseguir levar. Vai permanecer aqui na terra. Como ele acredita que tudo se acaba com a morte, ele vai ficar preocupado, ele vai deixar aqui seus familiares, as pessoas que ele ama. Como é que vão fazer isso? Vai acabar. Se acaba tudo, se eu morrer agora, vai se acabar tudo. Então, como ele não acredita que existe uma vida futura, que o Espírito permanece, ele vai se fixar nas coisas da matéria, porque acredita somente na unicidade dessa vida. Acabou tudo, não existe mais nada. Então é isso que leva muitas vezes ele ao sofrimento. Porque quando ele contrai uma doença grave, muitas vezes ele quer se matar. Mas já que eu estou doente, por que eu vou continuar doente, perder a saúde? Então é melhor eu tirar a minha vida, porque não tem sentido nenhum eu continuar com essa eternidade. É até uma história de um homem que ele, durante a sua juventude, ele era muito sadio, fazia muita academia, era um homem que nunca tinha contraído doença nenhuma. Quando ele contraiu o câncer, ele pensou: vou me matar. Eu não vou aguentar ficar com uma doença dessa. E aí ele se suicidou, só em saber que ele havia contraído a doença. Ele poderia se curar, né? E muita gente se cura dessa doença, né? Mas naquele momento ele entrou em desespero, começou a questionar Deus: por que eu? Eu sempre fiz tudo, fiz academia, tomei meus remédios, fiz várias coisas, sou um homem bom, nunca fui de fazer excessos. De repente me aparece uma doença dessa, que vai me levar à morte, eu vou sofrer por muito tempo, porque eu. Ele se achava muito superior ao outro, né? O orgulho dele foi muito maior e ele terminou tirando a vida. Então, mas quando a gente acredita, você acredita nos ensinamentos do Cristo, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei. Então, quando nós vamos ao nosso mestre, mesmo quando nós estamos passando por tribulações, por sofrimentos, por dores as mais diversas, nós agradecemos a Deus por aquele momento, porque muitas vezes a doença é um remédio que nós necessitamos para nós nos melhorar. Às vezes é um tempo que a gente precisa para nos acalmar. Às vezes a gente está muito agitado na vida, a gente está muito ansioso, correndo de um lado para outro, a gente não para.
E aí vem uma doença que nos coloca numa situação, mesmo que seja temporária, onde nós temos que refletir sobre a nossa vida. E agora? O que vai acontecer comigo? Tudo isso que eu conquistei até agora, como é que vai fazer? E aí, meus irmãos, pensando assim, a gente, naquele tempo, né, faz uma reflexão, e quando nós saramos daquela enfermidade, a nossa visão muitas vezes melhora. A gente passa a valorizar muito mais a vida. Passa a dar valor a pequenas coisas que nós não valorizávamos antes. Às vezes, na convivência do nosso lar, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, e às vezes a gente estava vivendo de um modo automático, nós não estávamos dando o devido valor, estávamos ausentes daquela relação. E aí, quando você contrai uma doença, você fala assim: agora eu vou perder tudo na vida. Aí você passa a valorizar. Valorizar a cada dia, cada momento, cada instante que nós estamos vivendo. Então, é assim que esse homem moral, que busca se melhorar, ele passa a viver a vida do dia a dia. Ele tem direito a se divertir? Sim, mas ele evita os excessos, ele evita os vícios, aquilo que faz mal para ele, porque ele compreende que tudo aquilo que faz mal para ele, ele precisa eliminar do seu comportamento e da sua conduta do dia a dia. Então, por isso ele fica mais tranquilo quando se aproxima a morte, e ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai deixar aqui os seus afetos, os seus amores, os seus entes amados, mas ele vai para o mundo espiritual, né, mais tranquilo, porque ele tem esse conhecimento, e que esse conhecimento é muito valioso. O conhecimento da doutrina espírita é de um valor imenso para todos nós. Saber que nós somos espíritos mortais, que existe a reencarnação, que existem outras vidas, outros mundos, é de uma importância muito grande para todos nós. Esse conhecimento tem salvado muita gente. E aí, vamos continuar a questão 942. Vou dar uma lida aqui. Algumas pessoas não acharão esses conceitos de felicidade um pouco banais. Não verão neles o que chama lugares comuns ou verdades ceguistas, e não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade. Há as que dirão isso, e numerosas, mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve dieta, desejando ser curados sem remédios, continuando a empregar seus excessos. Olha que resposta fenomenal de Allan Kardec. Às vezes, as pessoas esse negócio de adquirir virtude, de ser melhor, isso aí é coisa comum. Né? Então, eles não valorizam essa questão, como está dizendo aqui. Né? E muitos acreditam, né, que eles querem ser melhores, mas não querem tomar o remédio, como fala aqui na resposta. Muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta, mas eles desejariam ser curados sem esforço nenhum. Desejariam ganhar o céu de beatitude sem se esforçar.
E nós sabemos que isso não é possível. Para nós irmos para um lugar melhor no mundo espiritual, nós temos que nos dedicar, fazer o nosso esforço para eliminar aquilo que são vícios materiais. Nós temos que trabalhar em nós todos os dias para eliminar as emoções negativas, os pensamentos negativos, que muitas vezes nós temos constantemente e que nos arrastam a fazer coisas erradas, a nos sintonizar com espíritos inferiores, né? E ser induzidos por esses espíritos. Então, esse esforço é como um remédio amargo que nós precisamos tomar. Mas muitas vezes a gente quer receber uma graça, receber uma bênção, receber um céu sem nos esforçar, sem nos transformar, sem nos reformar intimamente, sem rever as nossas atitudes, as nossas condutas, a nossa maneira de ser e de agir. Isso não é possível. Nós precisamos trabalhar em nós, todos os dias, aquilo que está nos incomodando, porque só nós sabemos aquilo que nós precisamos. Quando nós olhamos para a plateia, nós olhamos todo mundo aqui, cada um de nós que estamos aqui, estamos com um pensamento. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas a espiritualidade, quando nós entramos aqui, a espiritualidade conhece todos os nossos pensamentos, o que vai nos nossos corações, o que vai nos nossos sentimentos, e faz um diagnóstico daquilo que nós estamos passando. Então, quando nós entramos aqui e começamos a orar, pedindo a Deus que nos assista, nós recebemos essa assistência dos benfeitores espirituais que aqui nesse ambiente se encontram. Porque aqui é uma casa de oração, aqui é uma casa de assistência espiritual, onde nós, que somos doentes na alma, quando nós chegamos, nós recebemos esse alívio e essa consolação. E quando nós firmamos o nosso pensamento em Deus e o nosso pedido, para que a gente saia daqui com uma assistência melhor, com os nossos problemas, tendo esse alívio que nós viemos buscar, nós recebemos. Agora, nós precisamos conservar em nós, essas bênçãos que todos nós recebemos, que é muito importante. E nós conservamos isso como? Mantendo a nossa tranquilidade, a nossa calma. Porque muitas vezes nós saímos daqui e ficamos nervosos ali na rua, ficamos irritados, chegamos em casa, já brigamos com alguém. E aí nós perdemos todo o benefício que nós recebemos naquilo básico. Aquilo que a gente veio buscar, com muito esforço, porque não é fácil você sair comigo da sua casa, estar presente nesse ambiente, por nada. A gente só vem aqui porque todos nós somos seres necessitados dessa assistência espiritual. Assim, meus irmãos, os espíritos, que sempre, quando nós pedimos, eles estão prontos a nos auxiliar. Quando a gente pede com aquela fé, com aquela esperança, com aquela confiança em Deus, não nos falta assistência. Então, quando nós formos para formular os nossos pedidos, vamos firmar o nosso pensamento. Pedir com aquela fé, com aquela confiança, que nós vamos receber aquilo que nós
estamos necessitados, cada um de nós. E dando prosseguimento, nós agora vamos entrar num assunto muito interessante, que é o desgosto pela vida, suicídio. Nós sabemos que esse mês, que é o mês de setembro, é dedicado à prevenção do suicídio. Muitas casas espíritas estão fazendo palestras alertando a respeito do perigo para as nossas almas, que é o suicídio, das consequências para nossas almas, que é nós tirarmos a nossa própria vida, que é algo muito grave para nós. Então, esse mês de setembro é dedicado a essa prevenção, porque nós temos informações de que no mundo o suicídio tem aumentado muito entre pessoas idosas, entre jovens, entre adultos e também tem atingido as crianças. Por essa razão, esse trabalho que muitas entidades, muitas instituições estão fazendo é muito importante para que a pessoa tenha esse esclarecimento que ela não pode tirar sua própria vida, que tem consequências graves no mundo espiritual para ela, esse ato. Então aqui ele vai perguntar na questão 943, de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Vamos ver? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as próprias aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais ágil é revista a felicidade mais sólida e mais durável do que os espera. Então, o que ele está nos dizendo aqui a respeito desse desgosto pela vida que muitas vezes nós sentimos? Todos nós, em determinado momento, a gente sente se desanimado, a vida parece que perdeu o sentido. Qual é o sentido da vida? A minha vida não tem sentido. Eu tenho tudo que eu quero. Toda pessoa que fala que o efeito da ociosidade, como é que se combate essa ociosidade? É a virtude do trabalho. Você está ocioso, está naquela preguiça, vai fazer algo que você gosta. Procure trabalhar no trabalho voluntário, faça algo pelo seu próximo e por você mesmo. Porque é muito bom quando a gente serve o nosso semelhante, quando a gente ajuda o nosso próximo. Então, é um trabalho, porque, como diz o livro dos Espíritos, toda ocupação útil é um trabalho. Você não precisa ser remunerado por aquilo que você faz. Mas quando você é útil para alguém e para você mesmo, quando você vê que existem pessoas em situações muito piores do que aquela pela qual você está passando, de satisfação de tudo que você quer, você poder fazer, existem aqueles que estão passando fome, aqueles que estão enfermos no hospital, aqueles que estão contraindo uma doença grave, aqueles que estão passando por problemas familiares, que tem algum familiar que se envolveu com drogas. Então, tem muitas pessoas que precisariam da sua ajuda, mas muitas vezes a gente prefere ficar ali na ociosidade, sem fazer nada, reclamando da vida, se queixando de tudo, quando nós poderíamos estar ajudando alguém, fazendo algum bem para a pessoa que está realmente precisando. E ele diz mais:
da falta de fé. Às vezes a gente não perdi a fé. Eu não acredito mais em nada na vida. Perdeu a fé em Deus. Ora, o nosso Pai foi quem nos criou. Então nós precisamos ter essa fé, essa esperança, né, na vida que nós estamos vivendo. Porque todos nós passamos por problemas. Quem de nós nunca teve problemas? Todos nós temos problemas. E a vida muda o tempo todo. Todo dia está mudando alguma coisa na nossa vida. Aquilo que às vezes está muito bom, de repente entra em crise. Às vezes o nosso casamento entra em crise. A nossa saúde. Às vezes nós temos um conflito no nosso trabalho. São coisas normais da vida. Como é que nós vamos enfrentar isso? Com fé, acreditando que todos nós passamos por essa situação, tendo confiança em Deus, pedindo essa ajuda a Deus, que às vezes tem problemas que nós não conseguimos, nós temos dificuldade de resolver. Mas quando a gente pede a Deus, por isso que tem aquela oração, tem aquele tema no Evangelho, pedir e obediência. Quando eu peço a Deus coragem para enfrentar as dificuldades, força, confiança, determinação, Deus nos concede através dos seus mensageiros. Jesus, o nosso Mestre, nos assiste. E aí nós vamos conseguir. Porque, meu irmão, a gente não vence nada sozinho. Se você acreditar que você vai vencer sozinho, é difícil. Muito difícil. Mas quando você busca Deus com humildade, com sinceridade, a assistência não nos falta. E depois a gente vai ser uma nisso. Não sei nem como passei por aquele problema. Estava tão difícil, mas a solução veio e hoje eu estou mais tranquilo, eu consegui ver o problema que estava muito grave. Então é essa fé que ele está nos falando, para que a gente não perca a fé, em Deus e em nós. Acreditar, confiar em nós, porque muitas vezes a gente acha que eu não tenho fé. E a gente passa a não acreditar em nós mesmos. Não ter confiança em nós, não acreditar que nós vamos solucionar aquele problema. E quando nós acreditamos em nós, é possível. Se os outros conseguiram, os outros passaram, eu também sou filho de Deus. Eu sei que, apesar dos meus erros, apesar das dificuldades, Deus não abandona os seus filhos. Então, quando a gente acredita, nós realmente vamos melhorando e a gente consegue superar. E geralmente na sociedade, eu estou satisfeito, né? Saciado. Então, tudo que eu quero conseguir, eu consigo. Qual é o sentido da minha vida? Mas isso quando nós estamos olhando só para a parte material. Porque quando nós começamos a olhar para nós mesmos, nós vemos que muitas coisas na nossa vida precisam ser mudadas, precisam ser aperfeiçoadas. Porque a evolução, ela passa pelo autoconhecimento. Quando eu começo a olhar para mim, me enxergar verdadeiramente, eu começo a ver que tem muitas coisas que eu preciso corrigir. A impaciência é uma delas. A vida de relação, quando eu me relaciono com as outras pessoas, como é a minha convivência com os meus familiares? Eu sou muito odiado, as pessoas gostam de mim, ou não? O que é que eu preciso mudar nessa relação? O
E às vezes a gente acha que é o outro que precisa estar. Mas quando nós começamos a olhar para nós, a gente vê que a mudança, ela primeiramente passa por nós. Não é o outro. Às vezes é a nossa interpretação de determinados fatos que faz com que a gente venha a agir de maneira diferente. Foi a interpretação que eu dei, aquela resposta que a pessoa me deu naquele momento, e que eu fiquei irritado, nervoso. Por que eu fiquei irritado? Por que a resposta, por que ele me contrariou naquele momento? E eu fiquei nervoso com aquilo ali. Porque aquilo que ele me disse feriu o meu orgulho. Quando eu começo a olhar para mim, né, eu vejo que tem muita coisa a ser corrigida em mim mesmo e não no outro. E aí ele continua aqui, né, falando a respeito do trabalho, né, para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais. O trabalho é diário. Então, e a gente tem que ter paciência, resignação, quanto mais ágil, tendo em vista a felicidade, mais sólida e mais durável que nos espera. Então, é assim, dessa maneira, que nós vamos realmente nos melhorar. É fazendo essa autoavaliação de como nós somos realmente. É procurando nos estudar, é procurando nos valorizar e entender que nós somos esse espírito imortal. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que a doutrina espírita possa continuar nos esclarecendo a respeito de nós mesmos, que assim seja. Nós agradecemos ao Francisco, né, pelo estudo, agradecemos a presença, né, as vibrações, né, e a emanação dos pensamentos, o desejo de cada um que está aqui no salão, de cada um que está acompanhando aqui no YouTube. E nós temos dois recados, né, bem gostosos aí para esse mês, né. Um dos recados é que amanhã a gente vai ter a noite do macarrão, amanhã segunda-feira, dia 8 de setembro. Essa é uma iniciativa, né, do Serviço Funcionário. E toda a renda ela é revertida, né, para as obras, né, assistenciais, enfim. Então, tem os molhos, né, molho bolonhesa e o molho de 4 queijos, né. Então, a retirada pode ser feita amanhã das 19 às 19h30, porque às 19h30 começa a palestra. Então, durante a palestra não vai ter retirada, tá? Mas aí sim, depois que terminar a palestra, aí pode retirar normalmente, tá? Valor de R$15. Todos são muito bem-vindos. Quem participou aí, né, das edições anteriores, estava todo mundo gostoso, né? Vocês recomendam? Quem participou? Ó, o pessoal que participou recomenda. E aí o outro, né, convite bem bom também, que é promovido pela Mocidade da Casa, que é a casa que ficou muito feliz, porque são jovens, né? Fica tão feliz que o microfone até se manifesta. Então, são os jovens da Mocidade, a pré-mocidade, que estão aí promovendo o Festival do Sorvete, dia 21 de setembro. Então, o calor aumentou, dia 21, no domingo, vai ter o Festival do Sorvete. Então, podem, né, comprar antecipadamente ou podem também fazer aquisição no dia aqui, né? Então, todos são muito bem-vindos. E agora a gente vai finalizando com a nossa prece, na sequência a gente vai consultar a primeira passe. Vai se organizar o passe. A gente vai fazendo então a nossa prece na sequência do passe. Então, nós vamos fechando os nossos olhos nesse momento e vamos nos imaginar todos nós na presença de nosso Divino Mestre Jesus. Vamos nos imaginando nessa presença do Mestre e vamos simplesmente
simplesmente nos colocando ali frente a frente com Jesus e permanecendo na presença dele. Jesus sabe das nossas necessidades, Jesus sabe das nossas dores, das nossas angústias, das dificuldades que carregamos. Mas Jesus, Ele sabe também das nossas qualidades, Ele sabe também das nossas forças, Ele sabe também da beleza, da potência e da essência divina que habita dentro de cada um de nós. Então, vamos agora nos preparar para ouvir dentro dos nossos corações e dentro da nossa mente a resposta de Jesus. A resposta de Jesus a cada um de nós. O que o Mestre tem a nos dizer. A cada um de nós, Ele tem um recado. A cada um de nós, Ele tem uma palavra de força, uma palavra de ânimo. Ele tem uma palavra de consolo. Ele tem também um reconhecimento para nos fazer. Reconhecimento pela luta que nós temos aí nessa jornada, pela postura que nós temos tido nessa existência. E Ele vem nos fazer esse ânimo, esse consolo, e nós podemos agora nos silenciar para sentir dentro de nós o que o nosso Divino Mestre tem a nos dizer. Tem a dizer para nós sobre nós e sobre nossa caminhada nessa existência. Amado Mestre Jesus, que nossos corações possam ouvir a tua voz neste momento e a cada momento da nossa existência, em especial no decorrer dessa semana, que possamos ouvir os teus bons conselhos, as boas intuições, que a cada momento possamos lembrar de ti, ao levantarmos, fazermos a nossa prece, ao deitarmos, lembrarmos também de ti, fazendo preces, rogando para que nos preencha parcial o sono. Possamos ter as melhores intuições, possamos aproveitar este momento que nossos espíritos estarão um pouco mais livres, para os bons conselhos, para fortalecermos esse momento de contato com bons espíritos e para cada dia despertar de melhor na matéria, mais fortalecidos, mais resolutos, mais confiantes em Deus, nosso Pai, confiantes em nós, fazendo o nosso coração livre, cheio de gratidão e também cheio de esperança, de fé, de amor, não apenas para nós, mas trazendo também em nossas palavras uma mensagem de ânimo, de esperança para cada um daqueles com os quais nós convivemos. Que a cada momento, amado Mestre, possamos sentir a tua presença em nossos dias e levar também a tua presença por meio do nosso olhar, do nosso gesto, das nossas palavras, aqueles irmãos que caminham junto a nós. Que o teu amor nos cubra em todos os momentos desta nossa jornada.